Aqui é mais legal, que aqui você vem com essa calça e ainda vem com essa camiseta bonita. Aqui eu fiquei gatão, eu gostei do uniforme aqui, ó. A produção tá top. Olá, você que está aí assistindo de novo o nosso podcast dos 10 dias de oração. Nós estamos aqui novamente com o pastor Alan, com a Manu e com o Dudu. Viemos aqui compartilhar mais um pouco com vocês dessa revista, o WhatsApp de Deus, do ano de 2023, que é essa capa aqui. E se você não tem a revista física, você pode baixar tanto no nosso Instagram, já aproveita, segue, compartilha, indica, põe no seu story. E lá na bio vai ter um link para você baixar essa revista e também baixar o livro que nós temos usado durante esses 10 dias, O Grande Conflito. Então, pode baixar também físico. Agora, você que é esperto, a gente já conversou sobre isso, você pode passar numa igreja adventista e pegar o seu livro físico lá. E aí você pode riscar como o meu. Riscar, fazer o que você quiser. Mas se não quiser, baixa aí. Você vai ter o link aí para baixar. Também aqui no próprio canal do YouTube a gente vai ter lugar para baixar. Mas e aí, vocês, como estão? Eu tô muito bem, e vocês? Animados? Animados, ansiosos para começar essa gravação aqui. Eu tô bem. Prontos? Pra isso? Prontos? Ah, sim. Então vamos lá. Hoje a gente está falando de um tema. A revista vem trazendo a palavra proibido. O que foi proibido? E aí, como que começa aqui? O que foi proibido? O que tem essa relação dessa revista com o livro e com proibição? Você é proibida de fazer alguma coisa, Manu? Eu sou proibida de várias coisas, né? Eu acho que assim, todos os lugares têm regras e devem ser cumpridas. Então, várias coisas sou proibida de fazer. Às vezes não tem idade certa, então é isso. Tem um momento, né, também. Sim. E aí? Realmente. Deixa eu pensar algo que eu sou proibido. Não sei. Na escola, não posso ir sem uniforme. Coisa sem graça. Eu vou com uma calça jeans, o vice briga já comigo. Pois é. Aqui é mais legal, que aqui você vem com essa calça e ainda vem com essa camiseta bonita. Aqui eu fiquei gatão, eu gostei do uniforme aqui, ó. A produção tá top. O pessoal tá de parabéns aí, né? Demais. Eu espero que o vice não esteja assistindo. Vixe. Vixe. Pior E que ele aí? vai assistir. E aí, pastor? Então, quando a gente fala em proibição, né? O que vem na nossa mente? Logo vem regras, né? Vem leis, vem várias coisas. Mas será que todo tipo de proibição é ruim? Que será? Que tipo de proibição será que de fato faz mal pro ser humano? Porque tem proibições, tem coisas que a gente não pode fazer, que realmente é para nos proteger. É algo benéfico pra gente. Mas tem outro tipo de proibições que já não fazem bem. Já, na verdade, não deveria existir algumas proibições. Que tipo de proibições seriam essas? Que não são benéficas pra gente, pra sociedade como um todo? Aproveitando para falar, nós estamos agora, vamos trabalhar o capítulo 3. E quais os outros dois? 15 e 16. 3, 15 e 16 hoje. Então, 3, 15 e 16, você que está com seu livro, não baixou, ou se quiser baixar agora, capítulos 3, 15 e 16 é o tema nosso. Nós vamos aprofundar junto com essa revista que você conhece. Essa revista, como eu digo, já disse outras vezes, é o resumo do resumo do resumo desse livro aqui. Então, é bem resumido, mas aqui você tem um conhecimento mais profundo, mais amplo, né? Isso aí. E aqui está falando sobre uma proibição muito séria, né? Esse livro ele aponta para um outro livro, um livro muito mais especial. Na verdade, o mais importante é a Bíblia. E esse livro aponta para a Bíblia. Então, na hora que a gente pega, a gente vê vários versículos aqui, falando, inclusive, sobre a palavra de Deus. Mas nós temos um problema aqui, até o título é escuridão. Qual é o problema? Pera, problema de quê? Que acontece no capítulo 3. Da grande proibição. Qual que é o problema? Qual é a proibição que Os teve? cristãos foram proibidos de guardar o sábado devido aos grandes problemas que ocorreram na época. E é isso.
Teve proibição, até se eu não me engano, de usar a Bíblia, essas coisas. Teve até uma mulher que ela escondeu uma Bíblia no pão, deixou assando no forno. Nossa. E aí, tipo, quando os guardiões entraram e tal, pra revisar a casa dela, não acharam. E aí, quando ela tirou, a Bíblia tava intacta, não tinha nada. Ele tava... Foi um método meio inteligente, porém, na época era necessário. Senão, ó... E deu certo. Exatamente. E deu certo. Maravilha. E faz bem. Então a gente vai tratar de algumas proibições pelo que a gente viu. Então, o povo de Deus não era o povo judeu, a gente teve o povo judeu que guardava o sábado. O sábado era só guardado pelo povo judeu ou ele é algo mais antigo do que os judeus ali? Beleza, Quando é estabelecido? interessante você ter trazido esse ponto, porque a gente fala aqui de proibições, o livro vai falar de várias proibições, né? Dentre elas, o sábado também. Mas quando a gente fala de proibição do sábado, que a gente vai ver no desenvolver da conversa aqui, por qual motivo, né, foi acontecendo essa proibição da guarda do sábado, mas quando a gente remete para a história e volta para o passado, a gente começa a ver que o sábado é muito anterior a Deus chamar um povo específico, foi o povo hebreu, né, através de Abraão. Sendo que antes de Abraão já existia esse dia, né, da semana, como para ser guardado, para ser tido como algo santo, santificado, separado por Deus, pela humanidade como um todo. Na verdade, se a gente voltar ao passado, a gente volta para o Jardim do Éden, onde a gente encontra um casal, Adão e Eva, que eles não eram nem hebreus, nem judeus, nem brasileiros, nenhum tipo de nacionalidade. Eles eram representantes de toda a humanidade, de todas as épocas. E eles já tinham essa bênção, esse presente, que era a guarda do sábado. Que na própria criação, né? Sim, exatamente. Deus já pega e fala assim: olha, agora eu quero que vocês comemorem a cada semana esse feito maravilhoso que eu fiz. Então vamos nos lembrar a cada semana. Mas agora a gente enfrenta aqui um problema de proibição. Proibição da guarda do sábado foi uma mudança até gradativa, que parece, né? Não foi de repente falar assim: agora você não pode mais comer biscoito de chocolate. Agora, de repente, você não pode. Não. Foi aos poucos, né? Como que foi acontecendo isso Então, daí? Quem lembra? no livro ele mesmo conta que antes era sábado, só que aí, por conta, acho que é os fariseus que fala, tipo, eles colocaram umas regras muito rígidas, que, tipo, você não podia nem andar direito senão você estava fazendo exercício. E aí chegou que, tipo, o sábado era algo chato, maçante, então eles começaram a fazer festas no domingo, para ser algo legal, talvez para compensar o sábado, e aí ficou nessa divisão, às vezes sábado, domingo ali, os dois, até que em um certo momento chegou ali Constantino e mudou ali na Bíblia mesmo, colocou adorar o domingo, com festas e etc. E aí o pessoal foi esquecendo essa parte do sábado, justamente por causa que era algo maçante para eles. Chato, você não podia cuspir na terra, senão você estava arando o terreno e etc. É interessante esse ponto que a Fabi mencionou, né? Por que que foi gradativo? Porque, assim, uma coisa para ser mudada na sociedade, ela só é gradativa quando é algo muito... É muito claro, né? Era muito bem claro. estabelecido, né? Isso, Bem era muito fundado. estabelecido que o sábado era um dos mandamentos de Deus. Era muito claro para todo mundo que aceitava Jesus naquela época. Não que ele se tornava judeu, mas que era um mandamento de Deus. Então, a pessoa que se tornava cristã ali no primeiro século, ela tinha como regra da vida dela, como algo natural para ela, guardar o sábado. Era algo natural. Então, para que isso fosse sendo transformado, mudado, ser deixado e ser guardado, foi necessário mudanças, né, gradativas ao longo do tempo, para que, de maneira quase que imperceptível, as pessoas parassem de guardar esse dia para guardar outro. Então, foi feitas algumas mudanças, época após época, para que as pessoas nem percebessem e quando se dessem de conta, ela fala: caramba, a gente guardou, a gente parou de guardar e nem sabe mais o porquê que a gente parou, ou a gente nem sabe mais porquê que a gente guarda o domingo também, e aí fica essa interrogação até o dia de hoje. Muitas pessoas guardam, né, ou o sábado ou outro dia, e falam assim: por que eu guardo o domingo? Ou por que eu estou guardando o sábado? E a pessoa para de perder, não sabe mais o porquê ela faz ou porque ela não faz tal coisa. Exatamente. Sim, vale ressaltar também que um dos pontos que eles utilizavam na época era que, tipo, Jesus ressuscitou no domingo. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso. Esse ponto aí já foi algo mais tardio, né? Porque quando eles pensaram e querem encontrar alguma explicação para isso, eles tinham que ter alguma base bíblica. Aí eles pensaram: já que para a gente convencer o povo cristão de permanecer com essa mudança que foi do sábado para o domingo, vamos ter agora uma base, uma explicação bíblica para isso. E aí encontraram o quê? O dia da ressurreição de Jesus.
Parece viável? Parece. Parece explicar? Parece. Parece razoável? Parece. Afinal de contas, caramba, Jesus ressuscitou no domingo. Então vamos homenagear o dia da ressurreição dele. Faz todo sentido. Mas não está de acordo com a Bíblia. Muita gente não para pra pensar que, ele ressuscitou no domingo, mas justamente ele morreu sexta, descansou no sábado, e aí sim ele ressuscitou no domingo. E também até por causa da criação, 6 dias ele trabalhou, no 7º descansou, tem toda a ver essa questão também. Muito bem, Dudu. E aí, Dudu, assim, ó, ele ressuscitou no domingo. Ok. E quem falou que porque ele ressuscitou tem que guardar esse dia? Então, Nem mesmo ele fez esse, né, deu essa regra. Nunca ele mencionou isso. Então, continuou sim o sábado como sendo o dia para ser guardado. isso. Tem um verso que eu anotei aqui, Isaías 8:20, que fala assim: a lei e ao testemunho, se não falarem conforme essa lei e ao testemunho. Então, assim, a nossa base de saber o que a gente deve fazer, o que é correto e o que é errado, ela está aqui. Na hora que sai daqui, começa a ser um problema. Então, é até interessante porque, assim, foi uma forma de adaptação. Então, vai ser mais legal, porque as pessoas já estão acostumadas com guardar esses dias de festa. Mais fácil. Mas não é o que é fácil, é o que Deus pede, né? Sim, sim. Tem muita gente que também usa o argumento, ficou no Velho Testamento, Jesus anulou essa questão, ele mudou os 10 mandamentos, agora é só, tipo, amar a Deus e amar o próximo. Só que eles também não pensam que esses 2 mandamentos, de amar a Deus e o próximo, remete aos 10 mandamentos originais, que dentre eles está guardar o sábado. E muita gente usa esse argumento, foi anulado. A galera esquece que esses dois é um resumo da outros regra 10. total, né? É Sim, como se a gente chegasse aqui hoje e falasse assim, ó, Dudu, a gente vai terminar aqui nosso podcast e você arruma pra gente aqui o quarto? O que você ia fazer? Ia pedir ajuda. Tá, mas o que tu ia fazer pra arrumar o quarto, a sala aqui, o ambiente? Eu acho que ia pegar as coisas ali, colocar nos outros quartos, sei lá, nas caixas. Não sei, a casa não é minha também. Mas só de eu falar arrumar, tu já entendeu o quê? Quer colocar as coisas no lugar. Sim, realmente. Varrer ou passar um pano, correto? Uhum. E eu não falei de maneira explicada pra você. Mas só de eu resumir uma palavra arrumar, tu entendeu o que significa. Sim, Então essa palavra arrumar, ela quer dizer muita coisa. muito Às mesmo. vezes é varrer, é passar um pano, é lavar uma louça. Então tem Até porque várias atitudes que vêm antes. se você puxar, por exemplo, virou só amar o próximo. Mas se você ama o próximo, você não mata. Você Justamente. não adultera, você não rouba. O que ele quer dizer com amar o próximo? É fazer isso aí. Amar a Deus. Se você ama a Deus, você não usa o nome dele em vão, ou você... Não adora adora imagens. outros deuses, isso. Aham. Então, tipo, E guarda o dia dele, que é o sábado. exatamente. Que afinal é o único dia, é o único mandamento, desculpa, é o único mandamento que tem ali no seu texto mencionando que o Deus verdadeiro é o Deus criador. É o único mandamento que refere a ele como sendo o criador do universo. Sim, sim. Então, de fato, é esse o mandamento que identifica ele como sendo o criador. E à medida que ele falou dos 2, né, que são chamadas 2 testemunhas, em Apocalipse, né, fala as 2 testemunhas, fiéis e verdadeiras, são testemunhas corretas. Essas 2 testemunhas, eu perdi o que eu ia falar. Esse sou eu. Eu sou nesse nível, eu perdi o que eu ia falar. Mas deixa eu ver se eu lembro aqui. Era dentro do que você estava falando. Vi? Só que são 2 testemunhas. Só que são 2 testemunhas. 2 testemunhas. Eu vou Enfim, me puxando perdi. já Mas de a outro questão das testemunhas. Essas testemunhas, elas não podem ser. Você não pode escolher uma e esquecer a outra. As 2 são fundamentais. Você até comentou assim: eu não posso pegar e falar assim. Não, agora o que é mais importante é o que está nesse lugar. Não, os evangelhos são mais importantes não, o mais importante está em Gênesis, o resto não vale. Não, elas se completam. E, na verdade, a história do grande conflito, ela é contada nas duas partes da Bíblia, né? O que acontece no céu, se eu elimino, olha o risco. Na hora que eu elimino o sábado, eu elimino também o quê? Ao eliminar o dia de sábado, eu já paro de comemorar a criação. Hoje já existem pessoas falando por aí que a criação ela não é literal, ela é simbólica.
Se ela é simbólica e ela pode ter acontecido em milhares de anos, não tem sábado. Tá? Se ela é simbólica, em que momento houve a ruptura de um casal perfeito para um casal imperfeito? Que momento que aconteceu isso? Tá. Aí houve o pecado. Em que momento nós teremos a necessidade do resgate que Cristo fez? Aí Cristo se torna o quê? Uma figura histórica? Uma figura, um profeta, mais um, e não o salvador de um casal que tomou uma decisão errada e que prejudicou toda a humanidade que veio. Então, assim, as pequenas mudanças parecem pequenas, mas são grandes no seu impacto, né? Elas mudam tudo. E aí surgem problemas, a gente vai ver mais aqui. E esse tudo é afetar a base bíblica, né? É afetar que a Bíblia, né, toda a leitura, toda a interpretação literal dela vai por água abaixo. E quando você leva a base bíblica, a literalidade do texto bíblico por água abaixo, em especial o Gênesis, que é a semana da criação, quando você tira essa base que é algo literal, foram fatos ocorridos, né, em dias de 24 horas, um após o outro, quando você tira essa base, você acabou com toda a base do cristianismo. Porque toda a base, tudo que Jesus desenvolveu, né, nos evangelhos, ele se baseou no Antigo Testamento, em especial no Gênesis. Para família, para casamento, para tudo ele se baseou no Gênesis. Ali é o ideal, né? Até Gênesis 2 é o ideal de Deus para a humanidade. Se você acaba com o Gênesis 1 e 2 dizendo que não é literal, você acaba com toda a Bíblia. Porque toda ela está baseada em Gênesis 1 e 2. Sim, Exatamente. uma coisa importante também que a Fabi falou, e tá até escrito na Bíblia, é o fato de, tipo assim, quando nós vamos estudar a Bíblia, Deus fala pra gente que nós temos que estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, igual a Fabi falou, os dois se completam, é uma coisa unida. Pra você entender um, você tem que passar pelo primeiro. Então, é isso. Sim, e tem muita gente também que, tipo, tira de contexto, pega, tipo, vou ler a Bíblia só o Novo Testamento porque é o que importa. E às vezes, tipo, foi o que vocês falaram também ali, que um liga no outro. Ou também tem gente que pega, tipo, versículos, tipo, vou pegar só um textinho aqui porque é o que me convém. Tipo, tá falando tal coisa ali que Jesus falou isso, mas ele não pega o contexto todo. Às vezes é algo da época, ou fala das vestimentas, por exemplo. Mulher não pode cortar o cabelo porque na Bíblia tá falando isso. Mas tem que levar em consideração que às vezes, tipo, na história agora, puxando para outro lado, antigamente as mulheres que não cortavam o cabelo, deixavam o cabelo curto ou grande, eram, sei lá, tipo, prostitutas da época, mulheres e tal, assim que, então, para você, tipo, pera, eu me perdi no raciocínio. Mas, enfim, Para você ter uma era- interpretação correta da sim, Bíblia, era para você, tipo, diferenciar uma da outra. E aí, às vezes a pessoa pega ali, tipo, um versículozinho e, tipo, muda em total... isolado, Isso, muda o contexto todo, tipo, muda. E aí, às vezes, tem que pegar o contexto todo. Ou, tipo, não, a gente tirar Outra um... coisa interessante, você falando isso, eu fiquei pensando. O que Cristo faz quando ele é tentado no deserto da tentação? O que boa, ele fala? boa. Agora Está você escrito. trouxe... Sim. Está escrito. E todos os estáis escritos não eram do Novo Testamento. Era do Antigo Testamento. Porque um também revela o outro. Né? Um também é confirmado por Jesus. Jesus cita Jonas. Jesus cita várias vezes, ele se remete à primeira testemunha ou ao Antigo Testamento. Uhum. Então, não há como falar assim, não, agora é outra coisa. Não, não é dessa forma. Fabi, o mais legal é que não só Jesus, ele cita o Antigo, como Satanás também. Satanás Está também escrito, utiliza a Bíblia e fala, mas não está escrito que se você se lançar, os anjos vão ser enviados para te proteger e tal. Então, quer dizer, o diabo também conhece. Primeiro ponto, ele também conhece. Ele também sabe esfregar a Bíblia na sua cara. Você que é crente, você que crê. Ele também sabe fazer isso. Só que ele tira do contexto. Então, se você não estiver ligado, como o Dudu falou ali, né, que às vezes as pessoas tiram um texto do contexto e acaba criando uma doutrina equivocada, o diabo faz a mesma coisa para tentar nos enganar. Ele tira um texto do seu contexto e se você não tiver um conhecimento bíblico muito bom, se a tua fé não estiver baseada, não tiver um conhecimento muito profundo da Bíblia, você é enganado. Por que Jesus não foi enganado? Porque tinha esse conhecimento. E ele falou assim, mas também está escrito que eu não posso tentar o Senhor meu Deus. Ou seja, esse texto que você citou para mim é verdade, Satanás. Só que ele só é verdade quando está ligado com esse outro aqui. Ele vai me proteger, mas desde que eu não procure a perdição ou me colocar em problemas.
né? Então eu não posso tentar ele também. Então uma coisa está ligada à outra. Que vem o que vocês falaram aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou seja, são textos, né, em livros diferentes, de épocas diferentes, mas que se a gente juntar, a gente tem uma doutrina correta. Agora, se a gente olhar eles de maneiras separadas, aí você vai entender uma coisa, eu entendo outra, ela entende outra. Aí tá errado. Na verdade, a gente tem que juntar tudo e aí tirar o que vai fazer com que todas elas, né, fiquem juntas. E aí a gente tem que tomar cuidado com pessoas que aparecem querendo mudar a palavra de Deus. Exato, que aí Que já foi o que puxa. aconteceu, né? Sim, que aí já puxa a história de Constantino. Tá até na Bíblia falando que ninguém pode mudar nenhuma vírgula na história e tal. E Constantino mudou literalmente os 10 mandamentos. Ele trocou ali, tirou o sábado e colocou domingo e festas. E se eu não me engano, ele tirou não adorar os outros deuses e colocou. Foi o não adorar imagens que ele tirou. E ele colocou outra, que eu não lembro Ele agora. pegou o 10º, destrichou em 2, para continuar Sim, 10. Isso aí. Enfim, Constantino mudou ali na história. E aí, que já é algo bem errado, igual eu tava falando ali com o Fabi. Não pode nem mudar uma vírgula na Bíblia. Senão já tira todo o contexto. Isso, o que o Dudu tá trazendo aqui é bem sensível, né? Porque às vezes a gente fala sobre isso, que é fatos históricos, é registrado na história comum, secular. Qualquer livro de história que você pegar da época medieval do primeiro século vai falar sobre Constantino, vai falar sobre a igreja romana, vai falar, né? Então, não é algo de preconceito, né? Mas a gente trata isso com muita sensibilidade a todos que estão nos ouvindo, né? Seja qual for a sua fé, a sua denominação, até mesmo se você for católico, nós estamos aqui de forma alguma querendo combater, né, ou macular aqueles que têm a fé católica. Muito pelo contrário. A gente só está citando fatos históricos de períodos em que ocorreu pessoas, né, se tomando posse da palavra de Deus e achando que tem autoridade para mudar o texto bíblico. Então isso aconteceu na história. E não ficou só na história, Fabi. Hoje também tem pessoas assim. Tem líderes religiosos também, seja evangélicos, de qualquer denominação, que também se apropria do texto bíblico, tira ele do contexto e usa para o seu próprio benefício. Então isso não ficou só na história, no passado com Constantino. Isso também, muitas pessoas fazem isso hoje e engana muitas pessoas com essas histórias. Eu lembrei de uma história engraçada de uma pessoa que estava pregando, falando assim, então Jesus passou por aqui, passou no Ceará. E aí, não era Ceará, né? Era Ceará. Mas para que falar isso daqui? A gente tem que ter muito cuidado com a leitura da Bíblia, né? Muito cuidado com o contexto, muito cuidado com o que a Gabi falou. Ele falou, né, de entender a história, o que tem ao redor, o que está acontecendo. A Gabi, Manu, eu te chamei duas vezes de Gabi, a Manu falou aqui, um pouco ali, não pegar só uma porção. Tomar cuidado com as distorções. A gente acredita que as pessoas têm, de todo o coração, eu não acredito que as pessoas estejam enganadas ou falando alguma coisa distorcida porque elas são malvadas e querem. A gente vê aqui na história uma jogada, muitas jogadas políticas. A gente tem falado sobre várias coisas aqui, mas até uma preocupação com o eu, né? De se dar bem, de não. Quando Jesus viveu entre nós, por que Jesus foi morto? Porque as pessoas tinham medo de perder as suas posições, de perder, ia dar tudo errado. Seu status social, Seu né? status social. Então a gente tem um problema sério com o negue-se a si mesmo. E às vezes a gente acaba negociando aquilo que é inegociável para manter o status. Exatamente. E aí que está o perigo. E aí a gente vai ver isso acontecendo aqui no livro. Justamente. Que foi o grande problema aqui. Porque a igreja, né, do primeiro século e depois os posteriores, ela começou a ser perseguida. Então, ser cristão naquela época não era ser cristão igual hoje, que todo mundo bota na rede social, sou cristão, tô indo para a igreja e tal, e todo mundo bate palma para ela. Não, ser cristão naquela época era dizer, eu vou ser perseguido e até mesmo morto. Então não era algo fácil, mas mesmo assim muitas pessoas se tornavam cristãs. E aí com toda essa perseguição, chega uma hora em que surge Constantino na história, né, em que ele acaba se convertendo para o cristianismo, e aí agora, pensa, ele tem todo o histórico. O cara era pagão. Até o dia da sua conversão, entre aspas, ele tinha vários deuses, ele tinha várias
costumes do paganismo. E agora esse cara, ele se diz cristão. Só que o cristianismo tem várias doutrinas e regras que não condizem com o que ele fez na vida dele até aquele momento. E ele era o chefe. E ele era o chefe. E caso a igreja se rendesse e aceitasse as propostas deles, ela deixava de ser perseguida. E iria ter a sua paz, né? Para se estabilizar. E o que aconteceu? Negociaram o inegociável. Negociaram doutrinas bíblicas em troca de quê? Do apoio do governo. Para ter uma paz, né? E assim a igreja para continuar a existir sem ser perseguida. Tá, agora me fale. Negociaram, tá? A mudança do dia foi gradativa, tudo bem. E o que isso foi acarretando? Porque parece que, à medida que caminha, essa situação vai piorando. E o que aconteceu ali na Revolução Francesa? Como que desenvolve essa quebra? Porque na hora que se quebra, o que era para ser puro, perfeito, piora, né? O que piorou aí? Começa a virar uma bola de neve, eu acho, que, tipo, muitas pessoas gostaram da ideia, tipo, domingo, vamos festejar, pá. Tipo, não gostavam de sábado. E outros que eram, tipo, crentes mais conservadores mesmo, não gostaram tanto da ideia. E aí começou a ter conflitos, essas coisas. Tanto o governo também, eu acho, não sei, começou a perseguir esses cristãos, como eu falei da Bíblia também, que a moça teve que esconder a Bíblia no pão, tal, para não ser morta. E aí aconteceu essas coisas, tipo, matar muito cristão, guerras, enfim. E aí, tipo, uma bola de neve infinita, até que, pum. Acho que foi isso. De fato, um efeito dominó, né? Porque Exato. começa aí com essas pequenas mudanças, aí você vai ver que muita coisa ele trouxe para dentro da igreja, a igreja foi aceitando, a igreja foi cedendo. E, cara, quando você cede uma vez, É mais fácil da próxima. a segunda vai ser E mais da fácil, a próxima. terceira mais fácil e assim vai. A primeira é mais difícil, o resto já é mais fácil. E aí a igreja foi cedendo. E aí ele foi trazendo a questão de adoração de ídolos, de imagens, que era comum no paganismo. Aí com isso ele trouxe, né, a adoração de imagens, de santos. Com isso ele trouxe também a questão da consciência pós a morte, que é a imortalidade da alma, que a Bíblia não vai por esse caminho. Daí eles seguiram esse caminho, achando que a pessoa após morrer, o corpo está ali, mas a alma continua existindo. Então, algo totalmente contrário à Bíblia. Até que chega o ponto que, assim, por exemplo, eu começo a conhecer uma coisa e você fala que é diferente. Aí eu começo a me revoltar com você. Qual é a solução de um governante carrasco? Vamos tirar o conhecimento. Eu tô devolve tua mandando e Bíblia. você obedece. Basicamente O isso. que eu falo é o que é, e é isso que vai acontecer lá na Revolução Francesa, né? Justamente. Vem caminhando, começa a se tirar a Bíblia, queima-se a Bíblia, como você disse, e vai e elimina a Bíblia, e por fim mantém a Bíblia numa língua só, né? Para evitar que o povo saiba. Né, Manu? É verdade, muito triste isso. E o pior é que, tipo assim, as pessoas, elas não deixavam sua fé. Muitas acabaram deixando, acabaram, tipo, cedendo ao paganismo, acabaram, tipo assim, com medo de morrer, com medo das consequências que aquilo ia causar. Mas outras continuaram a sua fé até o final e morreram, infelizmente, mas morreram em Cristo. E aí, isso já dá pra puxar, vai ser um pouco, mas pros tempos atuais. Tipo, falam no Apocalipse que muita gente, tipo, quando tivesse perseguições, muita gente vai, tipo, fugir pra sítios e Montes e tal. vai dar realmente a vida para ser salvo. Vai começar a pregar, não vai se render ao domingo, essas coisas. Mas vai ter muita gente também que vai pensar: só vai. E é isso. É só um dia. É só um É só um diazinho. trabalho. É só um chipzinho da besta. Só vou trabalhar aqui domingo, mas vou continuar guardando sábado e domingo. É pra manter minha família, tá de boa. Realmente, o que você falou, muita gente, tipo, vai ter pai de família, às vezes não é nem na maldade, mas tipo, vai pensar, ele pensa no filho. E aí ele vai pensar, eu tenho que sustentar meu filho, eu não posso fazer isso. E às vezes, tipo, não é nem por ele em si, mas pelo próximo. E aí assim vai gerando outra bola de neve também no final, que muita gente vai se render ao paganismo, essas Mas coisas erradas. e aí vai é ser o morto. sério, porque é acreditar que Deus não é capaz de suprir as nossas necessidades. Justamente. Exatamente. Aí quando você rasga aquele versículo que o justo viverá pela fé. Daí Exatamente. você esquece.
Então a gente não confia na capacidade de um Deus todo-poderoso, de um Deus incrível, que se transformou em um miserável ser humano como nós para nos salvar e não acredita que ele é capaz de tudo, Justamente. inclusive de nos Que salvar. se eu for fiel a guardar sua palavra, ele vai ser fiel em prover o tudo que eu preciso. Exato. E o que a Manu falou aqui foi muito legal, porque ela falou assim, uma maioria, né, Sim. seguiu errado, mas uma minoria continuou fiel. Gente, E, cara, isso é chegou muito espetacular. pizza. Eu estava ouvindo o Que é? cheiro, sentindo o cheiro, ouvindo as vozes dos garfos. Gente, pensa numa equipe top aqui. Que é isso, hein? Pode comer? Aí, ó. Não, essa é no gráfico. Nossa, pode botar aqui no meu colo. Pega aí. Aqui, ó. Que é isso? Pega aí. Fabi tá de dieta. Gente, coisa boa. hein? Pessoal, vocês estão assistindo a gente, vocês aceitam? Aceitam um Olha, chegou pedaço? até no pratinho. O negócio tá bom demais, hein? Ó, muito Esse chique. pratinho chique do dono do estúdio aqui. O Não sei da- se você conhece, Muito Fabi. legal, não conheço, Dono do não estúdio. sei. Gente boa, viu? O da Fabi deixa que eu como. Vou deixar comigo. Mas assim, então, ó. Hoje é a mesma coisa, galera. Talvez você esteja nos assistindo aí e falando assim, cara, mas o que esse pessoal tá falando nesse podcast aí é tão bizarro. A maioria fala ao contrário deles, né? Muita gente crê diferente. E será por que eles acham que estão certos se eles são a minoria? Talvez a maioria que pense o contrário que eles estão falando aí seja o correto. Cara, o que a gente vê na Bíblia e na história, a maioria sempre esteve errada. Uma minoria é que de fato foi para o caminho correto. E Jesus já falou isso, né? Quando você quiser andar no caminho dele, é a porta estreita, é o caminho mais difícil. Então, assim, não vai por essa regra de achar que a maioria pensa de um jeito, por isso esse é o certo. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes, a maioria está equivocada e a minoria que está correta. Exatamente, porque tem muita gente que vai, tipo, pra fé do outro por influência. Um amigo tava conversando com ele hoje sobre, e ele tava, tipo, preocupado e falou, Dudu, eu sei que você é filho de pastor e tal, me ajuda, minha namorada tá querendo ir pro budismo. Não sei o que era, ou candomblé, alguma coisa assim. E aí ele falou, o que que eu faço? E aí foi que eu falei pra ele, às vezes muita gente vai se perder pela influência, porque ela tá querendo ir pra essa religião por causa dos amigos da escola dela. Só que o pessoal esquece que a salvação é individual. Então, tipo, vou até usar uma frase aqui meio clichê, que toda mãe usa, mas é tipo, se seus amigos pularem da ponte, você vai pular também? Nem sempre é assim. Então, tipo... Você é algo- todo mundo? É, exato. Meus amigos Você estão não é todo mundo. Você não é todo meus mundo. amigos estão fazendo isso e tal. Você não é todo mundo. Exatamente. A salvação é individual. Mas ele é adventista e come carne de porco. Por que eu não posso comer? A maioria come. Exato. Qual é o problema? Mas vai da sua crença, da sua... Como que é a palavra? Esqueci. Fugiu. Sua fé, Não. Mas enfim. Perseverança, princípios. cosmovisão, princípios. princípios. É seus princípios. Então, tipo, o outro faz o que ele quiser. A salvação é dele, Deus vai julgar ele depois. Não é porque o outro faz, que agora eu tô livre pra fazer também. Justamente. Eu tenho uma frase terrível, mas não é maldosa, mas é assim. Quando alguém faz uma maldade, eu falo assim, antes ele do que eu. No sentido assim, não é porque a pessoa faz maldade, mesmo que seja contra mim, que eu vá fazer o mesmo. Eu não tenho que reagir a uma ação do outro. A decisão é minha, é particular, ela é única, como o Dudu está falando. Então, assim, que seja o outro, mas que não seja eu. Não, mas ela quer que o outro... Eu não é nesse sentido, é no sentido de que eu não vou reagir a uma atitude do outro. Sim, e é importante também a gente pensar que, tipo, toda ação gera uma consequência, seja ela boa ou ruim, vai depender do que você fez, no seu presente e tudo mais. E isso que a gente está falando sobre minoria mesmo, vai ter uma consequência boa no final. Por mais que seja difícil passar por esse caminho. Às vezes um amigo fala, mas vamos lá, não vai ter problema, é só um dia, é só um rolê. E aí, mas no futuro isso vai te prejudicar. Você vai com certeza trazer uma consequência ruim para você. E o que tá em jogo é a eternidade, né? Exatamente. Não é algo temporário e passageiro. O que tá em jogo Sim. é a tua eternidade. Uhum. Então não vale a pena trocar alguns segundos, ou que seja dias, por uma coisa que vai colocar a tua eternidade em jogo. Exatamente. Então é sempre bom comparar algo eterno com algo que é passageiro. Vamos escolher o eterno, né? Eu aproveito para convidar você que está assistindo aí a comentar aqui embaixo. Qual a sua visão? O que você acredita?
Qual a base do que você acredita? Você já pensou nisso, que você precisa acreditar na Bíblia? Tome cuidado ao acreditar somente em pessoas, no que um fala, no que o outro fala. Nem acredite em mim. Vai até a Bíblia, pesquisa na Bíblia. Deus está com você enquanto você lê a Bíblia. Eu gosto de um verso que eu vou repetir algumas vezes aqui. O autor está com você enquanto você lê a Bíblia. Nossa proposta é que você não acredite na gente. Vá até a Bíblia, confirma se o que você tem feito, se as suas escolhas, as suas decisões estão de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Esse é o caminho. Esse não. A Bíblia é o caminho. A Bíblia é a verdade. Esse livro que nós estamos usando aqui ela só leva a Bíblia. Ela tem vários versos bíblicos. Quando você pegar o seu, lembrando que você pode pegar o seu numa igreja adventista, você pega o físico desse livro aqui. Você pode chegar à igreja adventista e pedir um livro desse daqui. Ou você pode também baixar o livro. Nós vamos deixar o link aqui no YouTube e lá no nosso Instagram. Siga o nosso Instagram, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. E seu comentário vale prêmios. Então, fica ligado aí, nós vamos escolher alguns aí, vamos sortear alguns que vão receber um presentinho aqui do nosso podcast, dos nossos 10 dias de oração. Né? Isso aí. Fabi, eu queria trazer algo que você falou ainda há pouco, Sim. sobre a questão de que a Bíblia foi sendo abandonada, né, passo a passo. Daí, com o passar do tempo, se a gente vai para a história, a gente tem um período de tempo que os historiadores chamam de Idade das Trevas, né, ou a Idade Média, que foi um período onde a sociedade, ali, principalmente a Europa, ela retrocedeu, né, em vez de avançar, progredir, eles retrocederam. Em boa parte, devido à questão de eles terem abandonado a palavra de Deus, né, e por isso a igreja que dominava naquela época, ela tirou a Bíblia do povo, né. Até os cultos, né, eram celebrados em uma língua que não era do povo. Então, assim, era uma religião que as pessoas praticavam, aceitavam, mas que elas não tinham a mínima noção do que elas estavam acreditando ali. E isso foi se desenrolando ao longo do tempo. E várias pessoas, de maneira assim, especiais, né, e em espaços geográficos diferentes, foram despontando essa ideia de falar, não, peraí, a gente não tem um livro que é sagrado, vamos estudar. E algumas pessoas se propuseram a estudar. E aí foram surgindo várias pessoas que foram estudar a Bíblia e encontraram coisas que elas eram cristãs há muito tempo e não sabiam. Uma delas que a história fala bastante é de Martinho Lutero, né? E quando ele foi estudar a Bíblia, ele começou a encontrar várias coisas que ele não praticava e que ia contra o que ele estava fazendo. Quando ele se deu conta, ele falou assim, não, eu estou errado, eu tenho que mudar minha atitude. E a ideia dele naquela época não é que ele queria montar uma outra igreja para ele, ou ele queria fazer uma concorrente, não. Ele não queria isso. Ele queria apenas consertar alguns erros doutrinários dentro da igreja. Só que Nem não foi... era uma afronta à igreja. Não era uma afronta de forma alguma. Depois né? virou uma... O seu objetivo era aquilo que ele descobriu, ele queria transmitir para os Apresentar. outros, apresentar, e queria que as pessoas também, né, ao entender o texto bíblico, mudassem algumas coisas que estavam equivocadas ali, mas não aceitaram. Né? Daí vem a reforma, aí vem a contra-reforma, e aí o tempo foi se passando, até que a gente chegou no que você citou aí, questão da França, né? Que chega lá e eles, na Assembleia Legislativa, fazem um decreto onde eles tiram a Bíblia da jogada, e quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de 2 testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento. Eles tiram isso do povo. E é legal que a Bíblia fala sobre isso, né? Estava profetizado já. Estava profetizado. Estava profetizado. Então, gente, você está aqui nos assistindo aí, ó. Tudo que a gente está falando O aqui... pessoal tem medo de ler profecias, às vezes, né, pastor? Tem medo do Apocalipse. Nunca abriu o Apocalipse. Tem medo daquelas... E, na verdade, é um alívio, né? Na verdade, É um livro libertador. Exatamente. Né? Porque você agora, com conhecendo da história, você lê Apocalipse e você fala assim, cara, já estava tudo profetizado. E você vê a história com outros olhos. Então, tudo está sendo profetizado. Né? E eles tiraram a Bíblia de jogo, né? E o que aconteceu com a sociedade francesa? Quando você pega a história? Houve uma decadência moral, virou um caos. Tão caótica que ficou a situação, porque, na verdade, nós precisamos de uma regra, nós precisamos de leis. Imagina o nosso trânsito aqui, nós estamos falando de Sorocaba, aqui em Sorocaba, sem ter um semáforo, sem ter nada. Né? Até eu acho interessante, aqui em Sorocaba, tem, às vezes, algumas campanhas
para o pessoal dar pisca-alerta. É usar seta. Tem muita campanha, porque o pessoal que não usa seta, ele vira sem dar seta. E tem campanha para isso. Porque faz mal, incomoda, prejudica, é perigoso, Causa acidente. Então, assim, as regras, elas são necessárias. E a França, bem rapidinho, percebeu isso. Porque 3 anos e meio, como estava profetizado também, ela volta a valorizar a Bíblia e entender que era necessário, né? Gente, é muito rico esse livro. É encantador, assim, você entender as coisas, entender os porquês. Ver né? que a história não aconteceu por acontecer, né? Exatamente. Tudo tem um motivo e tem alguém pelos bastidores que tá usando pessoas para levar as pessoas para longe da Bíblia. Então, assim, Exatamente. não pensa que a gente tá falando aqui de Constantino ou de alguns líderes religiosos do passado. A gente não tá falando só deles. Não, tenha um poder do mal que tá por detrás usando essas pessoas para conduzir a sociedade pro lado pior que existe. Então, é isso que está acontecendo. E a Bíblia mostra esse lado que a história secular não mostra, né? Então, mostra esse perfil espiritual da coisa. E também, já puxando o que a Fabi falou, sobre regras e tal, tem muita gente que leva a Bíblia como só um livro histórico. Ou algo do tipo, e não leva tão a sério. Ah, não vou ler, é só uma história ali. Algo que aconteceu não importa mais o passado. Só que muita gente não para pra pensar que a Bíblia é um manual de instruções. Tipo, óbvio, tem gente que, sei lá, compra um celular e não lê manual. Mas a Bíblia já é diferente, porque é algo nosso, da vida, cotidiano. Se você quer ter, tipo, sei lá, até um jogo mesmo, você tem que saber as regras dele pra você jogar. Se você quer passar de nível, você tem que entender o que você não pode fazer. Então, tipo, não é só um livro histórico e sim um manual de regras. Se você não tem as regras ali, sei lá, se não tem as regras de trânsito, tu vai passar por cima de todo mundo, vai se atropelar, vai se matar. Isso falando de Sorocaba ainda, que é uma cidade pequena. Agora imagina a França, sei lá. São Paulo. Mas em São Paulo sem lei. Sem lei não tem. Então, assim, tem que levar, tipo, na risca mesmo. É um manual de instrução falando, você pode fazer isso, você não pode. Para se dar bem, né? Isso. E aí eu vou chamar o Carlinho. Carlinho, adianta, a gente pode só seguir a Bíblia, vai dar tudo certo. Se seguir todas as leis, é isso que salva? Estava falando aqui com ele. O que salva? A graça salva. Em- Jesus salva. Jesus salva. Mas e aí? Para que então é a Bíblia? Para que as leis? Para que as leis? E aí? E aí, Tô Carlinho? comendo. A lei traz ordem. Né? Se a gente não tem lei, a gente vive num mundo de caos. E a lei serve para apontar o caminho, para que a gente possa andar de forma ordenada, para que, enfim, a harmonia aconteça. No caso de Deus, a lei serve para apontar os nossos erros, para que a gente possa olhar para a cruz e entender a salvação. É isso aí. E aí, pastor? É isso aí, porque pensa, se uma vez agora que eu estou salvo pela graça, que eu não mereço, que eu não paguei, eu recebi de graça, então agora eu vou viver como? Da mesma maneira como eu vivia? Qual vai ser o meu padrão de vida agora? O meu padrão de vida é esse. Após eu aceitar a graça que me salva, agora eu vou viver num novo padrão. Que padrão é esse? A Bíblia, o manual que o Dudu falou, as leis de Deus. Pra que viver isso? Pra me salvar? Não, que eu já fui salvo. Eu vou viver nesse padrão aí, que é pra eu me manter salvo e que é pra demonstrar pra todo mundo que a graça que Deus me concede, ela é um poder que me transforma e não que me deixa igual como eu era antes. É muito interessante. Agora eu vou falar, voltando à lei, embora a gente já tenha avançado, eu vou voltar um pouquinho. Nosso corpo, ele tem um ciclo de funcionamento. E quando você tenta mudar esse ciclo, você tem prejuízos, diversos prejuízos. E o nosso corpo tem um ciclo semanal de 7 dias. Tanto que a própria França tentou fazer o ciclo de 10 dias. E não funcionou. Não deu certo. Porque Deus, o Criador, o fabricante desse corpo, ele deixou. Então, na verdade, a lei é para que a gente viva bem, viva com saúde. Hoje já existem diversos estudos falando que as pessoas que têm Deus, que tiram tempo com Deus, elas vivem mais tempo. Existem estudos Tem uma sobre saúde isso. mental, né? Mais saudável. Né? Não significa que não vá ter problemas, algum problema, outro problema, mas significa que é mais saudável. E isso quer dizer uma coisa, Fabi. Se eu ter uma fé, se eu acreditar em um ser supremo que me criou e que se relaciona comigo, e isso me faz bem,
cientificamente falando, isso é uma comprovação de que Deus existe e de que ter fé e acreditar nele faz bem para mim. Então, se faz bem para mim, isso é uma prova de que isso é uma prova, né, de que realmente o que ele fala e o que ele faz para mim me beneficia. E realmente nós somos salvos pela graça de Deus, mas essa graça ela vai transformando a nossa vida. Ela vai transformando o nosso coração. Eu não consigo ser salvo por uma graça e matar o meu irmão. Eu não consigo ser salvo pela graça e mentir aqui para o Dudu. Não consigo ser salvo pela graça e continuar na vida desgraçada que eu tinha, sem graça, horrível, prejudicando outros, porque essa graça, essa convivência com Deus, que é perfeito, ela vai trazer uma transformação. E eu acho interessante que essa transformação, ela era tão forte na vida de alguns que eles conseguiram fugir para lugares de refúgio e depois eles entenderam que deveriam atravessar o mar. E aí eles vêm para a América e começam a criar o país, um novo país, onde eles gostariam de que a adoração fosse a adoração verdadeira, mas deu ruim também. O que eles começaram a fazer? Aonde? Na América. Como diz na minha terra, deu capim na palheta também. Ah, é? É que eu vim do Rio, eu sou daqui de São Paulo, vim do Rio, lá fala, deu ruim. Começou do Amazonas, lá da capim na palheta. Capim na Nossa, palheta. Capim na então. palheta. E aqui, fala o quê? Não sei. Vocês que são paulistas. Aqui não fala. Depende, tem Deu termos- zica, deu zica. Deu Da ruim. zica. Capim na ou- palheta, ou vamos lá. lascou. 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 Ó, lá no interiorzão o pessoal anda muito de canoa, né, de barco. Então tem ali a rabeta, né, que é o motorzinho, tem a palheta lá, que vai girando pra impulsionar a canoa a andar. Então, às vezes passa por algum lugar que tem aqueles matos que se criam em cima do rio, e aí às vezes embola na palheta, deu capim na palheta, aí o negócio para de andar. Aí deu problema, né? Deu problema. Então deu capim na palheta. Legal. Por esse motivo. Porque agora eles começaram a fazer o contrário, né? Eles queriam que também criaram regras, como eles foram pressionados a seguir o que uma determinada a Roma insistia para eles seguirem. Agora eles eram protestantes, vieram para a América e agora eles queriam que todos fossem protestantes também. viraram de rebelde. quem não fosse. Não era? Então eles estavam repetindo o mesmo erro do qual estavam fugindo. Cara, o problema está no ser humano. Uhum. Em não saber lidar com a palavra de Deus. Porque eles eram perseguidos por pensar diferente. Beleza. Eles foram pressionados, muitos foram mortos em fogueiras e tudo mais. E aí alguns até que chegou a época ali das navegações, né? E foram descobrindo novos territórios, como a América, no caso que a gente está citando aqui. E aí algumas dessas pessoas, né, que eram os puritanos e tal, que queriam seguir algumas coisas que tinham descoberto na Bíblia, mas que a igreja, né, não aceitava, não tolerava, então eles começaram a fugir para a América, em busca de um território com liberdade, para que eles pudessem viver a religião conforme eles estavam acreditando ou achando que era o correto. Só que ao chegar lá eles conseguiram, né? Tanto é que eles queriam um país sem rei e uma igreja sem papa, né? Sem um líder que fosse mandar dizer tudo o que eles têm que fazer. Esse era o propósito deles. Só que ao chegar lá, também chegaram outras pessoas depois, que pensavam diferente deles. E eles não queriam aceitar. Eles queriam que essas outras pessoas também vivessem como eles estavam entendendo a religião. Sim, porque aí entra o erro. Lá antes, eles viviam muito presos, não pode fazer nada. Aí se mudaram onde pode fazer o que quiser. E aí desanda, não tem o equilíbrio que precisa ter para o negócio seguir. E aí, se eu não me engano, entra já o Robert Williams, se eu não me engano. o nome Roger dele. Williams. Roger Williams. Isso, Roger. Que aí ele foi um comandante, se eu não me engano, que aí ele começou a alinhar as coisas, protestar, e aí foi finalmente se encaminhando. Foi ele que criou a liberdade religiosa, né? Nós temos hoje no nosso país liberdade religiosa e a América foi constituída nessa base de liberdade religiosa. E esse é o princípio de Deus. Infelizmente, as pessoas se enganam achando que Deus tira a liberdade. Na verdade, Deus dá a liberdade. Né? E, até trazendo para outras coisas. Quem é mais livre? Eu, que não bebo bebida alcoólica e que não sou viciada numa bebida alcoólica, ou uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica que não consegue sair dela? Que
Tipo, Tenta se libertar. tipo, tem gente que fala, ai, mas Deus não deixa beber. Mas aí você vai lá, bebe e vira escravo da bebida. De Satanás. Então, tipo, meio que você tomou uma liberdade onde você mesmo se prendeu. E se eu, tipo, se eu não beber igual Deus, tipo, aconselha, fala, não, fará isso, tô livre. Eu posso, tipo, tô bem, tô com a minha Tu saúde. só tem benefício. Só E tenho se tu vai lá benefício. e tu bebe, tu se autodestrói. Exatamente. Não ganha nada com isso. É né? verdade, né? Destrói a pele, vocês, meninos. Envelhece mais cedo, Envelhece mais mesmo se cedo, prende. fica tudo horrível. causa acidente. Então, assim, não tem benefício nenhum. Fora Então, da Deus- destruição na família que pode ocorrer Na também. sociedade como, Exatamente. como um todo, né? Deus, a gente precisa ter a consciência que Deus é um Deus de liberdade. Inclusive, a lei de Deus é uma lei que liberta, né? É uma lei que traz uma coisa boa para gente, porque eu tenho liberdade, tanta liberdade que eu posso ficar tranquila que ninguém vai roubar meu marido. Assim, numa sociedade ideal, ninguém roubaria meu marido, né? Se seguisse a lei de Deus, né? Porque isso faz parte E da assim, Fabi, liberdade. a liberdade, ela é tão real que nós estamos hoje nesse mundo de pecado. Porque se não houvesse a liberdade de fato, o casal não teria tido a oportunidade de escolher o lado errado. Eles Aliás, tiveram quando porque... Satanás começasse a pensar o mal, Deus fazia... tss. Ah, morreu. Justamente. Nunca nem teria existido o mal. Nunca nem teria existido, né? Então, assim, então o problema não é a liberdade. O problema é nós que não sabemos trabalhar com a liberdade que Deus nos dá. Exatamente. Exatamente. O problema tá em nós, não na liberdade. Exato. Gente, é maravilhoso esse conteúdo. A revista ela vem falando sobre esse resumão desses líderes, a questão da proibição, proibição da leitura da Bíblia, a proibição de ter acesso a essa palavra de Deus. E hoje nós temos a liberdade de termos a palavra de Deus traduzida. Essa não é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, a Bíblia traduzida nas nossas mãos. À disposição para você ter acesso sempre, não precisa guardar no forno, não precisa ficar escondido para ler. E nós estamos lendo, nós estamos estudando essa palavra, estamos buscando conhecimento para não sermos enganados. Porque a pior coisa que pode acontecer, e o que acontecia na Idade Média, né? O pessoal era enganado, aí o pessoal sofria, aí o pessoal vivia se machucando. Aí você vê histórias da Bíblia mesmo, você vê ali Elias e os profetas de Baal se ferindo para que Baal atendesse. Por quê? Porque eram enganados. Infelizmente, Satanás só traz destruição, só quer destruir. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente confia no que Deus falou para a gente, nós temos salvação. Nós temos liberdade, inclusive liberdade religiosa de tomar a decisão de seguir esse Deus ou outros deuses. Isso daí é muito pessoal, muito particular, né? É isso aí. E é isso. Querem deixar um recado pro povo aí? Até a próxima. Gente, Já acabou? Pode falar, mano. Passou Já rápido, né? passou. eu queria falar para vocês que, conforme a gente falou tudo aqui, estudarem a palavra de Deus, porque igual a Fabi acabou de dizer, né? No futuro vai acontecer novamente o que aconteceu no passado. Meus pais falam uma frase muito famosa que é a seguinte: a história se repete, então a gente tem que estar preparado. A gente tem que estudar a Bíblia, igual o pastor mesmo falou, que se levantou Constantino, e aí ele começou a pregar falsas doutrinas. No futuro vai acontecer a mesma coisa, a gente não sabe quem vai ser, mas a gente tem que estar guiado na palavra de Deus para saber o que é certo e o que é errado. E não importa se a gente vai ser a minoria, se a gente vai morrer, se a gente vai perder nossos bens, nossa família. O importante é que a salvação está logo ali e ela nos espera. Então é isso, gente. E aí, Dudu, vai falar alguma coisa? Ah, Ou eu posso falar? Pode falar. Posso falar? Vontade. Então, enquanto Te isso, vejo na enquanto isso próxima você forma. pensa aí. Então, assim, galera, aquelas pessoas daquela época, muitas eram enganadas, mas elas não tinham a palavra em casa. Acesso. A gente pega o celular hoje aqui, ó, tem um aplicativo da Bíblia aqui. Todo lugar, é fácil a gente ter acesso. O povo não tinha isso. Então, hoje você tem essa oportunidade. Ó, esse podcast aqui, não tinha na época, hoje tem. Então, assim, a facilidade é muito grande para ter acesso à verdade, ao que Deus quer. Basta você querer. Se você quiser, ele vai te revelar. Ah, tá. Eu pensei numa coisa aqui, mas não sei se complementa, porém, assim,
Falando que hoje em dia a gente tem, tipo, celular, tem Bíblia em todo canto, ainda assim tem muito cristão esquenta-banco, que meu pai fala bastante pra mim, que é tipo, você vai na igreja, acha que tô salvo. Mas não é assim. O que adianta você estar na igreja, mas você não estuda a palavra? Tem muita gente que vai, tipo, qualquer religião, vai na igreja, escuta o que o pastor falou e acha que é a verdade. Mas a pessoa procura não saber. Tipo, ela não pesquisa pra ver se é verdade aquilo. Às vezes o pastor, tipo, não de maldade, mas ele pode ter lido a Bíblia pra fazer o sermão e ele interpretou de uma forma errada. Como do Ceará. Exatamente. Então, busque você e não, tipo, ouvir sobre os outros. Por exemplo, aqui a gente Duvide da gente, não acredite Sim, no que a gente Isso aí, duvida da a gente gente aqui. tá aqui conversando entre a gente. Mas isso não impede de você pegar sua Bíblia agora e estudar, ler ela para ver se o que a gente está falando realmente é verdade e se realmente bate com as suas ideias, etc. E é isso, eu acho. Isso aí. Procure saber. Exatamente. Gente, é isso. Esperamos vocês. Amanhã tem mais. Estaremos aqui. Não esse grupo, outro grupo, mas vocês voltam sem ser amanhã no outro, Beleza. no Tamo outro junto. dia. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente.